Winston Churchill e Adolf Hitler tinham em comum a leitura de um livro chamado A Psicologia das Multidões. Leram esse livro e se interessaram pela tese principal de Le Bon. E a tese principal dizia que, em situações de crise, em situações de distúrbio social, aflora a verdadeira natureza humana. Sendo a verdadeira natureza humana uma natureza desorganizada, uma natureza, sobretudo, temerosa e agressiva. Então a gente pode até associar essa imagem de Le Bon, que ele pinta, que ele desenha, que ele constrói como sendo a imagem que representa a verdadeira natureza humana, como sendo a natureza humana caracterizada por um aspecto de animalidade. Então o ser humano, na sua natureza mais verdadeira, mais interior, ele seria brutal, né? Brutal no sentido da animalidade. Ele está preocupado com a sua sobrevivência, está preocupado com a reprodução, sendo guiado por impulsos, temeroso de ser atacado, de ser feito presa, e por isso ele também ataca, ele concorre, ele disputa. Isso é a verdadeira natureza humana, conforme Le Bon. E de que forma que se interessou a Hitler e de que forma se interessou a Churchill? Da mesma maneira. Então, Hitler, confiando nessa tese de Le Bon, planejou os bombardeios a Londres em 1940, acreditando que aqueles bombardeios iam desorganizar totalmente a sociedade inglesa. Ele fez isso. Então teve um tal resultado. Em retaliação, os ingleses, com o aval de Churchill, também planejaram e executaram um enorme bombardeio, muito maior que o bombardeio dos alemães sobre Londres. O bombardeio dos ingleses na Alemanha, e isso se tornou muito conhecido, especialmente sobre a cidade de Dresden, eliminou mais vidas em um único bombardeio do que todos os bombardeios dos alemães na Inglaterra. E a convicção era a mesma também, de que o bombardeio ia desestruturar a sociedade, e se tratava de bombardear sítios civis, porque isso sim causaria um grande pânico, causaria uma grande desordem social, e o inimigo seria, o moral do inimigo seria abatido de tal maneira que ele se renderia. Mas a pesquisa, mesmo à época, a pesquisa constatou que não, que aqueles bombardeios, tanto em Londres quanto em Dresden, por exemplo, não desorganizou a sociedade, não causou um pânico. Pelo contrário, isso gerou inclusive ânimo, isso elevou o moral, isso causou solidariedade entre as pessoas. Então essa história ela marca tanto uma ideia quanto a contraposição a essa ideia. A ideia é essa de que a moralidade humana é apenas um verniz. É chamada teoria do verniz, ou a teoria do revestimento da moralidade humana. Essa moralidade é apenas uma fina camada, uma camada de um verniz, um fino, tênue revestimento que esconde uma massa, né, um conteúdo, um interior de animalidade, de brutalidade, de agressividade, de medo. Então essa é a teoria do verniz. E Le Bon, o Gustave Le Bon foi uma importante figura que difundiu essa ideia. E também o Thomas Huxley, um inglês que conhecia Charles Darwin, ele também difundiu essa mesma ideia da moralidade como sendo um verniz, ou como sendo uma hipocrisia, acreditando que a competição, né, pela ideia de seleção natural do darwinismo, era o que prevalecia na espécie humana. Então todos só competem, todos só são guiados pelo interesse próprio. Então essa é a teoria do verniz. E quando se fala de um mito sobre a maldade humana, esse mito está formulado por essa teoria do verniz, por essa teoria do revestimento da moralidade humana. Essa teoria do verniz ela segue uma ideia básica de que a moralidade é uma inovação cultural. Então, num determinado momento, a espécie humana
já num desenvolvimento civilizacional, da civilização, da cultura. No determinado momento, a cultura humana elabora preceitos morais. Certamente, segundo a ideia deles, dos representantes dessa teoria do revestimento, certamente por conveniência, ou porque o indivíduo que assume essas ideias morais e esse comportamento moral, ele não quer ter problemas, então ele se comporta direitinho para não ter consequências negativas, para não sofrer punição, ou porque ele tem medo de realizar os seus impulsos, ele tem medo de seguir o seu próprio interesse, ele tem medo de concorrer, ele é uma espécie de uma pessoa, de uma criatura insegura e fraca. Então ele se esconde atrás desses preceitos morais. Em outras palavras, como pensa Huxley, um indivíduo moral, uma pessoa moral, ela é uma hipócrita. É essa a ideia uma das ideias, uma das figuras que essa teoria do revestimento faz. Então é uma inovação cultural como sendo quase que uma estratégia de vida social. Assim vai pensar essa teoria do verniz. E de outro lado, em contraposição à teoria do verniz, existe uma teoria da maciçez, na ideia de algo maciço, de algo consistente. Essa teoria da maciçez diz que a moralidade humana ela é fruto de um desenvolvimento dos instintos sociais na espécie humana, que na verdade vem dos instintos sociais da classe de mamíferos. Então a classe de mamíferos é dedicada a cuidar, ela segue uma ética de cuidado, ela segue uma ideia de proteção, de ajuda, de solidariedade, tanto para cuidar das crias, quanto para o grupo gerar colaboração para se proteger e para buscar juntos formas de se manter. Essa é a teoria da maciçez. E é essa teoria da maciçez que nos últimos tempos passou a ser cada vez mais corroborada por meio de fatos e por meio de dados. Então a ciência passou a encontrar elementos que, na verdade, a teoria do revestimento não podia mostrar. A teoria do revestimento e do verniz, ela alega que essa moralidade é apenas um verniz, mas ela não tem como dar uma evidência de que é apenas um verniz. Por quê? Porque essa teoria da maciçez mostra que essa ética de cuidado, que a solidariedade, que ajuda, isso está no nosso dia a dia. Então nós, como indivíduos, fomos frutos dessa ética de cuidado dos nossos pais, né? E nós vivenciamos isso em relações de amizade, por exemplo, em relações de colaboração. Então isso também é da vida humana, isso também é da espécie humana. Então a ideia de que há um verniz, que é apenas um verniz, que é não só uma inovação cultural, mas que a moralidade é algo falso, vamos dizer assim, isso não tem como se sustentar. Existe a agressividade, existe a brutalidade na espécie humana, mas também existe a moralidade, a capacidade de restringir esses impulsos, esse interesse próprio em função de outro, para uma ideia de altruísmo. Mas eu disse então que há vários fatos, né, que falam contra essa teoria do verniz. Eu quero falar um pouco sobre esses fatos. Em 1951, um escritor inglês chamado William Golding, ele publicou um livro chamado, um romance, é importante dizer, um romance, uma ficção chamado O Senhor das Moscas. Esse livro foi publicado em 51, mas em 1983, né? Publicado em 1951, estamos em outro século, e em 1983 esse livro ganhou inclusive um prêmio Nobel, indicando quanto que a ideia desse livro foi uma ideia propalada, quanto que ela convenceu pessoas, e indicando inclusive o quanto o livro foi vendido, foi um best-seller esse livro, que então fez com que William Golding fosse agraciado por um Nobel, por um prêmio Nobel de Literatura. E esse romance fala de uma situação em que, após a queda de um avião,
eu acho que o contexto era justamente da Segunda Guerra, um avião um voo comercial cai no mar, e os sobreviventes são apenas jovens, são apenas adolescentes. E esses adolescentes conseguem chegar a uma ilha. Então Golding imagina uma situação sobre o que ocorre quando seres humanos vivem isolados, tendo a chance de eles mesmos elaborarem todas e quaisquer regras que queiram. E Golding vai mostrar que o que passa a ocorrer nessa vida coletiva desses adolescentes é que eles vão criando situações de divisão, situações de conflito, situações de opressão, inclusive situações de homicídio também. Então Golding quer mostrar com esse romance que quando os seres humanos são isolados e seguem os seus impulsos, seguem o impulso da sua própria natureza humana, o que vai sair daí é justamente a brutalidade, o que vai sair daí é a agressividade, o medo também, a paranoia, é algo que aparece no romance também. E diga-se de passagem que esse livro foi filmado e se tornou filme então em 1990, caso você tenha interesse em ver, e está livre aí no YouTube também. Então, conforme Golding, isso é a natureza humana. O que aflora espontaneamente da natureza humana é o que eu vou chamar aqui, para simplificar, é a brutalidade, né? Mas ocorreu na história algo muito interessante. Isso que foi uma ficção, conforme o romance de Golding, em O Senhor das Moscas, parte disso, na verdade, né, aconteceu também na vida real. Ou seja, também houve uma situação na vida real em que jovens naufragaram e se encontraram sozinhos numa ilha. Isso aconteceu em 1965. E eu também já digo que vocês encontram um documentário sobre isso também no YouTube. Se tratou então de um grupo de jovens que viviam no arquipélago de Tonga, chamado Tonga. Esse arquipélago está ao sul das Ilhas Fiji, faz parte daquelas pequenas ilhazinhas polinésias ali. E Tonga foi, no século XX, por muitas décadas do século XX, foi um protetorado inglês. Se eu não me engano, se tornou independente em 1970. E aqueles jovens, em 1965, eles estudavam num colégio católico, tinham uma educação católica, eram versados no inglês. Eles estavam entediados e decidiram se lançar numa aventura. Para isso, eles roubam um barco de um senhor que eles conheciam e vão para o mar com a ideia de chegar justamente, rumando mais ou menos para o norte, chegar às Ilhas Fiji. E importante nessa história é que eles levam alguns mantimentos, dentre eles banana, parece que levam também um fogareiro, mas não levam bússola e não levam mapa. Interessantemente, como se podia esperar de adolescentes. Inclusive, eles têm a idade de 13 a 16 anos, eram 6 adolescentes. Eles dormem, talvez na primeira noite, acordam sob uma grande chuva e se descobrem desorientados. Então, quando amanhece, quando eles acordam naquela noite no escuro do oceano, e quando amanhece eles não sabem mais para onde estão indo. E depois de horas à deriva, eles identificam um aglomerado de rochas, um aglomerado muito grande que se elevava, ou se eleva, ainda existe, a cerca de 300 metros acima do nível do mar. E esse aglomerado é chamado de Ata, Ilha de Ata, apóstrofo Ata, caso você queira procurar aí no YouTube. Eles chegam até esse rochedo, essa pequena ilha, e vão passar ali cerca de 15 meses fazendo a vida como querem. E o que acontece então, nesse Senhor das Moscas da vida real, é que eles estabelecem ali apenas relações de lealdade, de cooperação e de amizade. Há várias situações
que eles superam justamente por serem capazes de terem essa relação de amizade e solidariedade e lealdade. Inclusive, quando eles se desentendiam, os dois indivíduos que se desentendiam se afastavam, era uma regra deles para esfriar a cabeça, depois voltavam para se reconciliar, se desculpando e aceitando desculpas. E assim eles construíram abrigos, eles conseguiram inclusive gerar fogo por atrito, conservaram esse fogo durante 15 meses, o que é um grande sinal de organização e colaboração. Fizeram inclusive uma academia para fazer exercícios. Uma história fantástica, sensacional. Até que foram vistos por um navegador e foram resgatados também. E depois de terem sido dados como mortos, foram recebidos com grandes homenagens, mais de uma, justamente, por várias homenagens na ilha de Tonga. E houve várias consequências positivas a partir desse evento. Inclusive fizeram um documentário sobre eles, que não se tornou conhecido e famoso, mas foi recuperado e está aí no YouTube. Então, nessa história real de jovens isolados que puderam deixar a sua natureza humana aflorar, o que saiu dali não foi a brutalidade, não foi a paranoia, não foi a traição, não foi a disputa de poder, não foi o homicídio, não foi nada disso. O que esse experimento real permitiu constatar é que da natureza humana saem essas virtudes morais, né, que eu já nomeei, a começar pela amistosidade, né, pela disposição em fazer acordos, pela disposição de se entender e, sobretudo, pela disposição de confiar. Então, esse foi um dos primeiros grandes eventos, e importante, eventos reais para se contrapor, ou para se colocar, né, em contraposição à teoria do verniz, a teoria de que a moralidade humana é apenas um revestimento. E essa teoria do verniz, que eu tenho chamado aqui como um mito, né, da maldade humana, continua sendo apenas um mito, continua faltando a isso evidência empírica. Mas houve alguns esforços para tentar sustentar essa teoria do verniz. Então talvez seja conhecido por vocês o experimento de Milgram, feito por um psicólogo norte-americano, chamado Stanley Milgram, em 1961. Ele era um psicólogo que atuava na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, uma universidade, como talvez vocês saibam, muito renomada. E Milgram mostra por seu experimento, que ele começa a conduzir em 61 e publica em 1963, ele mostra que as pessoas estão dispostas a praticar qualquer mal desde que haja uma autoridade que imponha isso a elas. Essa é a tese básica de Milgram. E esse estudo se tornou muito famoso. Ele foi feito após a Segunda Guerra Mundial. E uma das teses que Milgram propalou a partir disso foi de que há em cada um de nós um nazista. Que havendo uma ordem, nós estamos dispostos a infligir o mal e o sofrimento sobre qualquer pessoa. E é claro que eu estou aqui para dizer que, ao fim e ao cabo, essa conclusão de Milgram ela não se sustenta. Em 1961, naquele mesmo ano, houve o julgamento de Eichmann, que foi um nazista, um burocrata nazista, que foi capturado na Argentina e levado para Israel para julgamento. E essa situação desse julgamento se tornou também muito famosa pela tese da banalidade do mal de Hannah Arendt, pela filósofa Hannah Arendt. Ela esteve lá, acompanhou o julgamento, mas além de ter acompanhado o julgamento, ela também leu várias notas, várias transcrições de entrevistas que foram feitas com Eichmann. E Hannah Arendt tinha uma visão um pouco mais ampla sobre Eichmann, que fazia com que ela entendesse mais do que aquela afirmação de Eichmann de que ele apenas estava fazendo o trabalho dele, que ele estava apenas seguindo ordens. Pelas transcrições, ela descobriu que aquilo era um estratagema de Eichmann, como era um estratagema de outros figurões nazistas também, que tentavam transmitir toda a responsabilidade para Hitler. Então vamos lá.
Hannah Arendt, então, não acreditava no experimento de Milgram. Ela sabia que aquilo era inconsistente. E quais eram as inconsistências do experimento de Milgram e que relação que isso tem com a análise que ela faz do julgamento de Eichmann? Então vamos relacionar essas duas coisas. Eu quero relacionar essas duas coisas. Primeiro que apenas 65% das pessoas que se prestaram a fazer o experimento de Milgram, ou seja, seguiram uma ordem de um suposto cientista para aplicar choque em pessoas que eram punidas quando elas falhavam em decorar um determinado conteúdo. O experimento foi apresentado como sendo um experimento de memória e quando as pessoas falhavam nessa memória, elas eram punidas. Apenas 65% das pessoas se dispuseram a aplicar o máximo de voltagem nesse choque, ou seja, de seguir as ordens até o fim. Então esse é um ponto importante, apenas 65%. E 44% de pessoas desistiram, a um determinado momento desistiram do experimento também. Então isso é um dado importante, né? E aí houve várias diferenças na condução desse experimento. Houve um momento em que as pessoas eram coagidas a seguir, né? Elas eram, de certa forma, forçadas a seguir. Elas eram constrangidas a seguirem aquele experimento. E também houve situações em que muitos resistiram a fazer o experimento, né? Não queriam seguir aquelas indicações. Houve também aqueles que duvidavam de que o choque era verdadeiro, né? Então, houve várias inconsistências naquele experimento, né? E muito importante, que é o que interessa para Hannah Arendt, muitos seguiram as ordens porque acreditavam que estavam fazendo um bem. Por exemplo, houve aqueles que acreditavam que aquele experimento era importante para o desenvolvimento da ciência, que era importante para se construir alguma base para que outras soluções no campo da ciência, no campo da psicologia, fossem alcançadas também. E isso que Hannah Arendt chamou de uma tentação do mal. As pessoas cedendo ao mal porque acreditando que aquele mal era necessário para produzir um bem. Então Hannah Arendt, inclusive, disse que o Milgram confundia a obediência com essa tentação, confundia a obediência com um adesismo, com o fato de que as pessoas estavam dispostas a aderir acreditando que havia algum bem aí. E é assim que ela vê, então, Eichmann. Eichmann não era um homem comum, como ela mesma diz, mas ele era também um fanático. Ele acreditava no nazismo. Ele, na verdade, ele não precisava de ordem nenhuma. As ordens eram... Ela constatou também isso, o canal de ordens era um canal difuso. Não dava para Eichmann afirmar que recebeu ordens diretamente de algum figurão grande, de algum grande nazista, muito menos de Adolf Hitler. Então, Eichmann agiu daquela maneira porque ele tinha aderido, ele acreditava ali no nazismo. Não era só por ordens. E o que se percebe, tanto na situação, na forja desse experimento de Milgram, quanto nessa situação de Eichmann, é que é muito difícil tirar o mal puro de dentro das pessoas. Essa ação ruim, essa ação maléfica, ela vem envolta por diferentes motivações, que não é meramente a de fazer mal. Outros psicólogos sociais norte-americanos também fizeram outros experimentos que depois se mostraram também inconsistentes. Eles eram manipulados, em outras palavras, porque esses acadêmicos, de certa forma, eles sabiam, e isso de fato aconteceu, eles buscavam prestígio e esses experimentos deram realmente prestígios para eles. Mas o experimento de Milgram, é isso que eu estou dizendo para vocês, ele então, como sendo uma comprovação da teoria do verniz, ele não se sustenta. Ele não se sustenta porque ele mostra que aqueles indivíduos que se engajaram no experimento, eles resistiram ao experimento, eles desistiram do experimento, eles nem acreditavam que era verdadeiro aquele experimento, diferentes razões ocorreram, e eles também acreditaram, houve pessoas que acreditavam que estavam fazendo bem por meio desse experimento.
Então, quando se tenta sustentar empiricamente, por meio de fatos, a teoria do verniz ela não é sustentável. Então, o que se pode dizer, ao final, é sim, existe a agressividade humana, existe também a maldade humana, o ser humano é apto para fazer o mal, né? Isso a gente não poderia negar, mas muito importante, isso se tornou uma ideologia. Nós fomos todos convencidos de que o ser humano é mau. A gente para aí, né? Nós somos convencidos de que não dá para esperar o bem da humanidade. Nós somos convencidos de que o que está no fundo é essa sombra apenas. É isso que predomina, né? E a ciência tem cada vez mais mostrado que não é assim. Situações históricas, como a da ilha de Ata, mostram que não é assim. E pesquisas também acadêmicas mostram que não é assim. Pesquisas em espécies semelhantes a nós mostram que não é assim. De modo que a teoria do verniz, ou esse mito da maldade humana, ela é um grande obstáculo para a sociedade construir uma coisa melhor, para a sociedade se empenhar em algo maior, e também é um obstáculo para nós nos empenharmos em algo melhor em nós mesmos, em tirar de nós o melhor mesmo. Por quê? Porque essa teoria do verniz ela passa a ser uma coisa conveniente. Ela constrói uma espécie de absolvição já de antemão. As pessoas elas já se rendem diante da crença de que dentro delas, no fundo delas, há um nazista. Apesar do fato de que elas se veem, elas se comportam também como aptas a gerar o bem, a fazer o bem. Elas são aptas à amizade, elas são aptas à lealdade, elas são aptas ao altruísmo. Elas veem outras pessoas ao seu redor aptas a isso, a fazer o bem também, mas ao fim e ao cabo, nós voltamos, como sociedade, a mídia, a afirmar que não, a natureza humana ela é ruim, isso que prevalece. Mas há consistência na teoria da maciçez também. Então, se a teoria da maciçez disser que nós só somos bons, ela também está errada, né? Mas a teoria da maciçez diz que a nossa moralidade ela é fruto de um desenvolvimento dos nossos instintos sociais. O que é mais importante, então, nessa teoria da maciçez é dizer que a nossa moralidade ela é profunda. Ela nesse sentido, então, é maciça. De modo que a teoria do verniz ela é um nocebo. Nocebo é o contrário do placebo. Placebo é aquela substância inerte que uma pessoa acredita que é de fato um remédio e que por ela acreditar que é um remédio, ela gera cura. O nocebo é uma substância que também é inerte, no caso, né, da teoria do verniz, é uma ideia, mas essa ideia ela gera um comportamento efetivo. Então esse é o problema da teoria do verniz, esse é o problema desse mito da maldade humana, porque ele gera tanto a absolvição, né, de a pessoa entender, não, eu sou no fundo nós somos ruins, e muito importante, o outro efeito não adianta eu aplicar meus esforços para construir uma coisa melhor, porque nunca as pessoas vão aderir a isso, né? Nunca teremos tantas pessoas que vão aderir a isso. Eu também poderia trazer outros exemplos de mobilização, né, de pessoas para fazer alguma coisa boa. Isso nós conhecemos também, né? Quando eu falo isso, me vem a ideia aqui de uma campanha que, se eu não me engano, foi feita em 94 pelo sociólogo Betinho, conhecido como Betinho, né, onde ele fez uma campanha nacional para que as pessoas se mobilizassem a doar mantimentos como uma forma de combater a miséria no Brasil. E por falar em Brasil, é interessante dizer que nós também elaboramos culturalmente o nosso nocebo. Nós temos também a nossa teoria da maldade brasileira, né? Então nós conhecemos essa teoria da maldade, esse mito da maldade brasileira, essa teoria do verniz brasileira, pelo nome de Lei de Gerson, né, que derivou de um comercial que o jogador Gerson fez dizendo que ele quer levar vantagem em tudo. Era uma declaração
apenas como um copyright de um comercial que depois virou uma imagem, uma representação de nosso traço cultural. Mas esse comercial de 1976 de Gerson, ele simplesmente repercute uma outra ideia muito mais antiga que surge no livro A Raiz do Brasil, né, do historiador e depois também conhecido como sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque. Ele vai dizer que a nossa cultura foi forjada, foi construída e desenvolvida por um tipo humano, e esse tipo humano que caracteriza a nossa cultura, que ele chama de um homem cordial. E a ideia de homem cordial diz respeito a um homem que segue a sua emocionalidade, os seus sentimentos. Então, cordial vem de cordis, que é coração. Ele segue o coração. E ele seguindo o coração, ele não pode se dedicar a regras. Ele não pode se restringir, não pode no sentido de que ele não se dispõe a se restringir diante de regras, porque ele segue o seu coração, ele segue suas emoções, então ele segue sua natureza e seus impulsos. E ao final, essa ideia foi usada para explicar, inclusive, um nepotismo característico nosso e uma corrupção característica nossa. Como se isso fosse da natureza, isso se torna, nessa visão, finalmente, a natureza do brasileiro. Então imagine o efeito nocebo de uma ideia como essa, né, de nós acreditarmos que nós não somos capazes de, não estamos aptos a seguir regras, a fazer o que é certo, a ter um comportamento altruísta, a ter um comportamento cidadão, guiado por ideia de cidadania, de que não somos capazes de uma democracia e por aí vai. Então, quanto não somos capazes de uma honestidade no trato das coisas públicas, então eventos de corrupção são destacados como caracterizando toda a vida política, de toda a cena política e por aí vai, né? Então, nós temos o nosso próprio nocebo culturalmente elaborado aqui no Brasil. Mas eu lembro que quando eu vivi na Alemanha, eu conheci, por exemplo, um conceito que eles usam, que é o conceito de Beziehung, que é uma palavra alemã que quer dizer relação. E relação é uma palavra que eles usam para aquilo que nós conhecemos como ter quem indique, ou ter costas quentes, né? Então isso estava lá também. Quando eu deparei com isso lá, nossa, que surpresa foi a minha. Eu falei, poxa, aqui também, né? E é claro, né, uma visão ingênua, por que não haveria lá também, né? E por que não haveria lá corrupção como em outros lugares? Níveis diferentes, mas há também. O problema é que quanto mais nós elaboramos e sustentamos esse nocebo de que nós não somos aptos a uma vida social solidária e honesta, menos condição ou menos estímulos nós ofereceremos para nós e para os outros de fato nos conduzirmos de maneira solidária e de maneira honesta, né? Então é dessa forma que uma teoria de verniz, assumindo características diferentes em cada lugar, é dessa forma que ela funciona como um nocebo. Então, ainda que alguém possa objetar, não, mas sim, as pessoas aqui têm muito disso, tem muito assassinato no Brasil, tem muitos casos de corrupção. Eu diria, sim, claro, né? É essa a ideia que nós criamos sobre nós mesmos, né? Nós acreditamos que nós somos aptos a isso, e não de que nós somos aptos ao oposto a isso, de que nós não somos aptos à moralidade, né? Quando nós somos aptos à moralidade, como nós nos sentimos aptos à moralidade e como nós vemos pessoas aptas à moralidade também. Uma pausa aqui para o chat, né? Então a Márcia, representando a escola de Kung Fu Shaolin do Norte, escreve: muito interessante, Rony, nada como as evidências científicas. O mito da maldade humana, na verdade, cria a justificativa perfeita para a ausência de fé na humanidade. É essa a ideia.
E essa fé, essa esperança na humanidade talvez seja uma das coisas mais valiosas, especialmente em momentos de crise. É ótimo esse final, né? Especialmente em momentos de crise. Os casos dos bombardeios em Londres e na Alemanha, em Londres e em Dresden, mostraram exatamente isso. Como naqueles momentos de crise, Churchill e Adolf Hitler se mostraram equivocados, seguindo a tese de Gustave Le Bon de que em crise aflora a brutalidade, a animalidade, a verdadeira natureza má humana. Ora, que situações mais críticas do que essas em que uma cidade está sob bombardeio? E a situação de Dresden foi horrível, os incêndios, as bombas eram bombas incendiárias, então toda a cidade estava em chama. Eu já vi cenas filmadas pós esse bombardeio, é horroroso. Mas a constatação dos pesquisadores era de que aquilo não gerou o caos social, aquilo gerou solidariedade, aquilo gerou motivação para que eles continuassem juntos e se mantivessem, se apoiassem naquela situação. Então, de novo, a história mostra de que a tendência nossa é outra, né? Então é isso mesmo, Márcia. Essa visão correta do que nós somos como seres humanos, ela é fundamental para que a gente assuma como projeto buscar a nossa melhor versão pela integridade, né? E acredite também que fazendo isso e que outros fazendo isso, mais pessoas possam aderir a isso e que a sociedade, portanto, pode de fato melhorar. De que isso de fato é possível, porque nós somos aptos a isso, né? Nós estamos desenhados a isso também, né? Então, uma medida importante, né, se nós queremos promover em nós e promover na sociedade o melhoramento da sociedade, o melhoramento de nós mesmos e, em consequência, o melhoramento da sociedade, primeiro, corrigir essa visão deturpada da espécie humana, da natureza humana. Entendendo que essa teoria do verniz ela é somente em parte correta no sentido de que há, de fato, agressividade no ser humano. E que o ser humano conduz essa agressividade. Ele solta essa agressividade e realiza essa agressividade. Mas se o ser humano fosse apenas isso, dificilmente a sociedade se sustentaria, né? Se cada família fosse conduzida apenas pela maldade e não por uma moralidade consistente, por uma ética de cuidado verdadeira, por uma ética altruísta e empática verdadeira, ora, como é que seriam viáveis, né, as famílias e como, por consequência, seriam viáveis as sociedades também, né? E, por fim, na base desse debate tem duas ideias que se tornaram muito, muito famosas e uma conseguiu ter mais força, porque ela segue a teoria do verniz. É uma ideia do século XVII, lançada pelo filósofo Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. Ou seja, a natureza do homem é de agredir o outro, de devorar o outro. E que se não for um Estado, um aparato político, para que as pessoas todas entreguem a sua agressividade para esse aparato político, então não é possível haver ordem. Essa é a ideia de Thomas Hobbes. E uma ideia do século XVIII, Thomas Hobbes inglês, e uma ideia do século XVIII de um filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, é a ideia de que o ser humano ele nasce bom e que a sociedade política e que é a propriedade privada que vão levá-lo a deturpar a sua inclinação boa e passar então a assumir uma vida de disputa, de concorrência, de traição, de busca de vantagem, né? E cada um desses representa seria um representante da teoria do verniz e da teoria da maciez, mas a história também, a arqueologia,
mostra que, de fato, o início da agricultura, o início da produção de riqueza, o início do sedentarismo, né? O fato de os seres humanos, em um determinado momento, terem se estabelecido num lugar, criado técnicas de agricultura e então gerado riquezas, isso realmente mudou a história humana e deu oportunidade, então, para o apego à segurança, para o apego à riqueza, e num contexto desse era necessário haver governo, e isso gerou também a opressão. Então a história, a arqueologia, há vários exemplos, eu não vou me alongar hoje contando esses exemplos dessa arqueologia. Essa arqueologia aconteceu, por exemplo, na Turquia, essas pesquisas arqueológicas aconteceram também na Ilha de Páscoa, foram lugares onde se pôde perceber essa transição, né? De uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. E de que quando nesse sedentarismo se inicia essa produção de riquezas, esse aglomerado, essa constituição política, aí sim está armado o cenário, inclusive as razões para os seres humanos terem um comportamento diferente de um comportamento cosmopolita, de um comportamento colaborativo, de um comportamento amistoso, de confiança. Ou seja, essa virada não elimina a aptidão para o bem, mas ela cria várias motivações para a concorrência, para a disputa, para a traição, para a desconfiança e assim por diante, né? Ou seja, essas pesquisas arqueológicas mostraram que a tese de Rousseau é uma tese muito mais razoável, é muito mais fácil empiricamente sustentar a tese de Rousseau, né, de que há com a civilização um desvirtuamento. Eu lembro de um texto de Freud falando sobre o mal-estar na civilização que oferece, né, formas de também compreender isso, como a civilização ela deturpa certas virtudes da natureza humana. Então é muito mais fácil sustentar isso do que sustentar a ideia de que é somente com a civilização na forma de um Estado, né, de um ente político, de um aparato político, que nós podemos então nos comportar de uma maneira moral. Então a filosofia ela também contribuiu para esse mito da maldade humana, assim como pesquisas científicas, como eu mostrei pelo exemplo de Stanley Milgram, também contribuíram para esse mito da maldade humana. E hoje, atualmente, é como se escamas fossem sendo tiradas de nossos olhos e nós tivéssemos agora, por empiria, por pesquisa empírica, por dados e fatos, a chance de observar que tudo isso não é verdade. Isso serviu para conveniência, no caso não moral de pessoas, isso serviu para o sistema econômico e isso serviu também para o sistema político. No final das contas, por ser um mito, essa teoria do verniz serviu para uma manipulação, né? Uma manipulação perigosa que não contribui para o nosso crescimento pessoal como pessoa, para a gente melhorar como pessoa e nem contribuir para a melhoria da sociedade. Então era essa a notícia que eu queria trazer para vocês. Eu tenho sempre estado empolgado, né, por essas pesquisas, por poder conhecer a consistência, né, a maciez dessa nossa aptidão para a moralidade, mas o que eu estou tentando transmitir para vocês é a ideia de que isso não precisa de ser só uma aptidão natural, isso pode ser também um projeto pessoal e um projeto, e por consequência um projeto social também, de individualmente nós nos aperfeiçoarmos na nossa bondade, vamos dizer assim, e quanto mais pessoas se engajarem nisso, isso também gerar um aperfeiçoamento da própria sociedade também. Então isso não é um idealismo, né? Isso está fundamentado no realismo daquilo que nós somos. Então a visão realista do ser humano, ela vê a agressividade, mas ela vê também a bondade, a amistosidade, a moralidade
do ser humano. Tá bem? Obrigado também, Márcia, se isso fez sentido então, se isso foi esclarecedor, se isso contribuiu, se isso foi útil. Obrigado pela sua presença, querida pessoa. E eu dou notícia, então, darei notícia do nosso próximo encontro. Tá bem? Então, até lá, um bom dia, um bom domingo ainda. Até!